Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui na nossa Casa Europa. Realizou-se há poucos dias mais uma cimeira, desta feita uma cimeira ordinária do Conselho Europeu, o órgão de cúpula política da União Europeia que reúne os 27 chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia. Com uma agenda pública conhecida, bastante extensa e bastante sobrecarregada, creio que há 4 temas que devem ser particularmente destacados e que ressaltam das conclusões finais desta Cimeira Europeia. Em primeiro lugar, a questão ainda da pandemia e do Covid-19. Com base na experiência adquirida, com base no histórico do acontecido ao longo praticamente do último ano e meio, o Conselho Europeu voltou a debruçar-se sobre a questão da pandemia. E voltou a debruçar-se sobre a questão da pandemia, formulando algumas recomendações que devem ser relevadas. Em primeiro lugar, instou a Comissão Europeia a acelerar os trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos em matéria de reconhecimento mútuo dos certificados de vacinação com Estados terceiros, visando um retorno à normalidade, pelo menos à normalidade possível, e visando, de certa forma, possibilitar que o restabelecimento de uma circulação de cidadãos tão livre quanto possível entre os Estados da União e Estados terceiros, o Conselho Europeu incentivou, de facto, a Comissão Europeia a que, em matéria de reconhecimento mútuo dos certificados de vacinação, os trabalhos sejam acelerados e sejam, de certa forma, apressados para que esse reconhecimento se possa dar de forma o mais célere possível. Em segundo lugar, e também com base na experiência que a própria crise do Covid-19 não deixou de fornecer, e com a finalidade de preparar uma melhor resposta da União face a novas eventuais situações de emergência sanitária, como aquela que o Covid-19 veio corporizar, o Conselho Europeu apelou à conclusão das negociações sobre o chamado pacote legislativo da União da Saúde, um conjunto de legislação preparada pela Comissão Europeia, que terá de ser aprovada pela própria Comissão e pelo Parlamento Europeu e que, no fundo, visa dotar a Comissão Europeia de melhores meios, de melhores recursos para fazer face a novas situações de emergência sanitária que eventualmente possam vir a surgir no futuro. Todos sabemos que no início da crise pandémica, um dos problemas que mais afetou a atuação da própria União Europeia prendeu-se precisamente com o facto de a mesma não só não estar preparada, como não dispor dos suficientes meios, dos suficientes recursos e dos instrumentos necessários para fazer face a uma ameaça desta envergadura. Ora bem, visando precisamente colher ensinamentos da crise que ainda vivemos, da crise da Covid-19, o Conselho Europeu não deixou de fazer um apelo no sentido de que os trabalhos que conduzem à criação da futura União da Saúde, os trabalhos de aprovação da legislação que vai dar novos meios e dotar a União Europeia de novos meios para fazer face a novas emergências sanitárias, possam vir a concluir-se o mais depressa possível. É uma missão que não cabe ao Conselho Europeu, é uma missão que está fundamentalmente entregue quer à Comissão, quer ao Parlamento Europeu, os responsáveis, no fundo, pelo processo legislativo comunitário, mas o Conselho Europeu, pela sua parte, fez aquilo que mais lhe competia, que era, de facto, incentivar a que os trabalhos de conclusão desse pacote legislativo estejam aprovados o mais cedo possível. Em terceiro lugar, o Conselho Europeu veio também demonstrar a sua preocupação com a disponibilização de vacinas a todos os Estados, diminuindo as restrições à sua distribuição pelo maior número possível de Estados. E, nesse sentido,
continuou também a apelar à Comissão Europeia no sentido de que, sobretudo junto dos produtores dessas vacinas, junto das empresas farmacêuticas, a Comissão desenvolva todos os esforços que estejam ao seu alcance no sentido de que sejam eliminadas de forma o mais breve possível restrições ainda existentes, por forma de facto a que as vacinas possam chegar ao maior número possível de Estados, nas quantidades necessárias, nas quantidades desejáveis para a vacinação das respectivas populações. Também aqui, digamos, pretendendo precaver e pretendendo que o regresso à normalidade possível se faça da forma mais célere, mas também da forma mais eficaz e mais segura que seja possível registar. Em segundo lugar, o Conselho Europeu veio refletir e debruçar-se sobre uma questão candente e prioritária para a Europa, a questão da digitalização. E veio fazê-lo reafirmando o objetivo da União Europeia de assegurar a transformação digital da Europa, acreditando que essa mesma transformação digital da Europa poderá vir a ter vários benefícios. Desde logo, impulsionando o crescimento económico do espaço europeu. Em segundo lugar, proporcionando uma maior criação de emprego também no espaço da União Europeia. E, em terceiro lugar, e de forma não menos importante, não menos relevante, estimulando e reforçando a competitividade do bloco europeu relativamente a outros blocos económicos existentes na cena internacional. Ora bem, acredita o Conselho Europeu, continua a acreditar o Conselho Europeu, que este processo de digitalização da Europa acabará também por contribuir e por facilitar a própria transição ecológica da Europa, que, por seu lado, não deixa também de ser um objetivo consagrado em vários documentos da própria União. Portanto, segundo ponto a reter das conclusões do Conselho Europeu, aposta forte na digitalização, no processo de digitalização em curso já ao abrigo de diferentes linhas e de diferentes programas europeus. Em terceiro lugar, e como não podia deixar de ser, o Conselho Europeu veio debruçar-se sobre um problema atual, um problema pleno de atualidade grave, que tem afetado a generalidade dos Estados-membros da União Europeia e que se prende com o aumento muito acentuado dos preços da energia. Ora, debruçando-se sobre estes aumentos muito acentuados e muito recentes dos preços da energia, o Conselho terá procedido a uma análise do impacto desse mesmo aumento de preços, sobretudo para os cidadãos e para as empresas, especialmente para os cidadãos mais vulneráveis e para as pequenas e médias empresas que já se debatem com as dificuldades relativas à recuperação das dificuldades que a pandemia do Covid-19 lhes impuseram. Ora bem, estas dificuldades da recuperação económica, quer de cidadãos, quer das pequenas e médias empresas, têm-se visto de sobremaneira agravadas com os recentes aumentos significativos e sustentáveis dos preços da energia. Bem, sobre esta matéria foram avançadas diferentes hipóteses, foram equacionadas diferentes possibilidades, pelo menos no quadro da discussão pública. Não há notícia de que o Conselho Europeu tenha tomado nenhuma medida em concreto, a não ser voltar a reagendar o tema para a sua próxima cimeira do mês de dezembro. Será, em todo caso, infelizmente, um problema que irá continuar na ordem do dia, uma vez que não se prevê que estes movimentos de subida significativa dos preços da energia possa ser estancado nos tempos mais próximos. E espera-se, por outro lado, também
que, quando em dezembro voltar ao tema, o Conselho Europeu possa, de facto, tomar decisões, pelo menos decisões ao nível político, que depois sejam concretizadas, se necessário for, no plano legislativo, quer pela Comissão Europeia, quer eventualmente pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. O quarto assunto abordado nesta cimeira europeia, que merece também uma menção especial, tem a ver ainda com a questão das migrações. A questão das migrações teve, enfim, momentos de maior pressão, mas é uma questão que ainda não pode ser dada por resolvida. Continuam a existir pressões migratórias sobre as fronteiras, sobre algumas fronteiras externas da União Europeia, continuam a existir posições divergentes da parte de diversos Estados da própria União sobre a melhor forma de reagir a essa pressão migratória que existem nas respectivas fronteiras e, portanto, os chefes de Estado e de Governo voltaram ao assunto. E voltaram ao assunto, basicamente, começando por, desde logo, apelar à Turquia para que assegure a plena aplicação e o pleno respeito pelos acordos celebrados em 2016 com a União Europeia, acordos esses que permitiram a transferência de grandes fluxos financeiros para a Turquia, assumindo esta a responsabilidade de reter no seu território e de não deixar passar para o território europeu muitos dos migrantes que, através das rotas turcas, pretendiam entrar na própria União Europeia. Em segundo lugar, o Conselho Europeu entendeu também tornar público que, do ponto de vista político, não aceitará qualquer tipo de tentativa da parte de terceiros países, da parte de terceiros Estados, para instrumentalizar politicamente a questão das migrações. Todos sabemos que no relacionamento de Estados terceiros com a União Europeia, muitas vezes a questão das migrações é avançada um pouco como arma ou como moeda de troca na negociação política. Essa é uma situação clara de instrumentalização política de um problema grave, de um problema humanitário, que é o problema das migrações. O Conselho Europeu voltou a enfatizar, e fê-lo de uma forma muito clara, que não aceitará esse tipo de instrumentalização, da instrumentalização política da questão das migrações proveniente de Estados terceiros em negociações que possam vir a existir a propósito de qualquer tema, a propósito de qualquer assunto. Finalmente, e também ainda relativamente à questão das migrações, houve uma menção que não pode deixar de merecer uma referência, até pela sua importância geopolítica. Essa menção teve a ver com a condenação efetuada, sobretudo, à Bielorrússia, uma vez que a Bielorrússia tem tido nesta matéria, na matéria das migrações, uma postura muito duvidosa, uma postura não raro, muito dúbia, e a própria União Europeia vem admitir expressamente que, se necessário, adotará novas medidas restritivas, novas sanções contra pessoas e contra entidades jurídicas da própria Bielorrússia, caso este Estado continue a desenvolver a mesma postura em matéria de migrações no seu relacionamento com a União Europeia. A expressão é utilizada no comunicado final do Conselho Europeu, ataques híbridos em curso lançados pelo regime bielorrusso, e isso a União Europeia vem claramente dizer que não pode aceitar, que não pode admitir e que, se necessário for, não hesitará em lançar mão de novas medidas, de novas sanções, quer contra cidadãos, quer contra outras entidades da Bielorrússia, caso estes procedimentos, estes ataques híbridos, se venham a manter. Ora, estes foram os 4 temas que penso serem mais relevantes a destacar no comunicado final emitido no final desta Cimeira Europeia do Conselho Europeu.
Todavia, para quem está mais atento às questões europeias, poderá causar alguma estranheza o facto de existir um tema que não consta deste comunicado final e que é inquestionavelmente o tema que vem dominando a atualidade europeia, diria que das últimas semanas. Estou-me a referir à questão do respeito pelo Estado de Direito na Polónia, questão do Estado de Direito da Polónia que deu origem à aprovação do célebre acórdão do Tribunal Constitucional de Varsóvia, onde se afirma claramente a superioridade do direito constitucional polaco sobre o direito primário da União Europeia, sobre os próprios tratados da União Europeia. Estranhamente, dir-se-á, esta questão, a questão magna política do momento, aparece completamente omitida do comunicado final desta Cimeira Europeia. Será que os líderes europeus não abordaram o assunto? Será que os líderes europeus passaram ao lado de um tema desta importância e que tem causado as ondas e os atritos que se conhecem entre Estados da União e, inclusivamente, instituições da própria União Europeia? É evidente que seria absolutamente impensável que assim acontecesse. O que se terá passado é que a questão da discussão do problema do Estado de Direito na Polónia foi considerada como uma discussão informal. Foi efetuada essa discussão, mas essa discussão foi considerada como uma discussão meramente informal e, como tal, aquilo que foi dito, aquilo que foi discutido, não consta do comunicado final emitido relativamente a esta sessão do Conselho Europeu. São regras, digamos, do próprio protocolo de funcionamento do Conselho Europeu, são regras que há muito são conhecidas, que não beneficiam muito a transparência em termos de discussão do que se passa nas instituições europeias, mas são as regras em vigor. E termino este vídeo com as 3 observações que quem nos segue já conhece. Em primeiro lugar, se o vídeo ou o respectivo conteúdo vos mereceu alguma crítica, alguma reserva, algum comentário, não deixem de o fazer, não deixem de enviar as vossas críticas, as vossas sugestões através da caixa de comentários aqui existente. É uma forma, insisto, de garantir uma interatividade entre quem produz os conteúdos deste vídeo e quem assiste aos mesmos. Em segundo lugar, se o conteúdo do vídeo mereceu o vosso favor, a forma de o expressarem é fazendo like no respectivo botãozinho também existente aqui na página da plataforma do YouTube, sobretudo porque isso permitirá e ajudará a que a própria plataforma aumente a divulgação do próprio vídeo. E, em terceiro lugar, se quiserem estar atentos e seguir os conteúdos do canal e serem notificados do que aqui se vai produzindo e do que aqui se vai publicando, a forma mais simples de o fazerem é justamente subscreverem-se no canal. Não deixarão de receber as notificações das publicações que aqui forem aparecendo. Com isto, despeço-me com um grande abraço e até ao próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.